Marechal Cândido Rondon pode ser considerada a Alemanha no oeste paranaense. A arquitetura evidencia os fortes traços da colonização predominantemente germânica. A praia de Porto Mendes, no Lago de Itaipu, a Oktoberfest e a culinária típica são alguns dos principais atrativos do município, mas nenhum destes chama tanto a atenção como a Casa do Senhor Gaza. Herbert Hans Joachim Gaza foi um combatente alemão da Segunda Guerra Mundial e desde que chegou a Marechal na década de 1950, após ter sido liberado da prisão na Inglaterra, passou a ter a vida sondada pela população local por ser um ex-soldado do regime nazista e viver de um modo reservado. Após se estabelecer na cidade, Gaza arquitetou e começou a construir a sua residência, essencial para a criação de mitos. Em 1970, Gaza havia concluído a primeira fase dos 3 andares da construção. Em seguida, foram construídos outros 2 andares no subsolo. Boa parte de seus sonhos e das viagens que fez pelo mundo estavam retratados nos cômodos da residência. Recordações de diversos países por onde passou, obras que remetem a traços da arquitetura das catedrais ortodoxas da Rússia estampadas na cúpula de uma das salas da antiga casa. A liga utilizada para sustentar o gesso da representação da cúpula, feita com cabelo humano coletado nas barbearias da cidade, é uma das coisas que mais chamam a atenção. E não demorou muito para que surgissem boatos de que os cabelos usados eram de judeus. Gaza era paraquedista da Luftwaffe, Força Aérea Alemã, e em uma invasão na União Soviética para reconhecer o local, fez uma promessa de que, se saísse vivo da missão, iria até a igreja mais próxima fazer uma oração. Só que quando ele voltou com as informações, o exército invadiu o território inimigo e tudo havia sido consumido pelas chamas, inclusive a igreja que mais tarde teve a cúpula representada em Marechal. O alemão possuía grande paixão por fotografia. Em uma outra sala da casa, montou o próprio cinema, onde reproduzia as filmagens que fez na Alemanha durante a guerra e de outros lugares por onde passou, inclusive registros da região oeste do Paraná. Na mesma sala, na lareira, está ilustrado, através de pequenos recortes em azulejo, o desenho de uma ave semelhante à águia nazista, ilustração que muitos acreditam ser o símbolo em homenagem ao nazismo. Gaza, porém, quando vivo, disse que o desenho representava uma pomba. Outra curiosidade é que Gaza projetou uma casa grande com 1 quarto e 7 banheiros, estes com várias portas, sendo possível vir de um cômodo e acessar outro ambiente por outra porta no mesmo banheiro. Isso demonstra o conhecimento de engenharia e arquitetura que auxiliava a criatividade nas invenções. Com o passar do tempo, os novos ambientes foram ganhando forma, passagens secretas foram construídas e os anseios eram maiores. A nova fase do projeto entrava em ação. Gaza dava início a um porão que mais tarde seria motivo de especulação por parte da vizinhança. Nessa etapa da construção, toneladas de terra eram retiradas do subsolo para dar espaço aos novos cômodos, o que intrigava muita gente. Até hoje, tem gente que acredita que no fundo da estrutura existe um túnel secreto que leva a um outro local da cidade. Túnel este, porém, ainda não encontrado. O que de fato há no porão é um bar com decoração árabe, que também resgata a recordação da época que esteve no Líbano. Um cômodo abaixo há uma adega que comporta mais de 200 garrafas de vinho. Voltando ao andar principal, acima da terra, outro cômodo abriga o local onde Gaza exercia uma das suas profissões, óptico e oftalmologista. Esse ambiente ficou dividido em 2 partes, um utilizado para fazer as consultas oftalmológicas e outro como laboratório para a confecção de óculos.
Na parte externa da casa, uma ampla área de lazer foi construída, uma piscina com traços arquitetônicos da antiga Roma e protegida por um amplo muro que dava aos moradores privacidade. A inteligência de Gaza ia além dos parâmetros vistos até então na região, e isso é demonstrado, por exemplo, através de um sistema de captação que coletava a água da chuva por meio de calhas que levam a água para ser reutilizada na piscina. Por ser um homem de poucos amigos e reservado, muita gente desconfia que Gaza fosse um dos componentes do alto escalão de Adolf Hitler. Foi na década de 1970 que surgiram as suspeitas de que diversos aliados do nazismo estavam refugiados na América Latina. E um dos boatos alertava que no oeste do Paraná existia uma das principais bases de resistência do regime. Registros históricos apontam nas publicações carregadas de sensacionalismo de que Gaza era um dos chefes do clã de Hitler na América Latina. Os relatos apontam ainda que Hitler, antes de ir para a Argentina, na famosa conspiração de que ele não cometeu suicídio, mas fugiu, esteve por algum tempo na casa de Hans Gaza. Outra história aponta ainda que o médico Mengele, nazista acusado de fazer experimentos que iam contra os princípios da medicina durante a guerra, também teria passado um tempo na casa. O historiador Marcus Meiners ocupa-se há mais de 10 anos em desmistificar as lendas criadas sobre o nazismo na América Latina através de uma ampla pesquisa que hoje faz parte dos estudos que compuseram seu mestrado. Livros escritos no Brasil e no exterior citam a possibilidade de que em Marechal Cândido Rondon existia uma sede da resistência nazista. Muitas das reportagens panfletavam que na cidade nascia o Quarto Reich, ou seja, o Quarto Regime. Marechal virou notícia mundial. Um jornalista americano escreveu um livro depois de anos de investigação na busca por um dos braços direitos de Hitler, Martin Bormann. Na capa deste livro, escrito em inglês, o americano usa uma montagem para representar Bormann usando a imagem de Gaza. Na foto, o velho combatente aparece em meio à selva, representando o território da América Latina, conhecido antes pelas extensas florestas. Esta foto, segundo o historiador, foi tirada por um jornal argentino na década de 1970 em um desfile de 7 de setembro realizado em Marechal. No final da Segunda Guerra Mundial, muitos nazistas fugiram da Europa, pois temiam ser julgados pelo Tribunal de Nuremberg. A América Latina era um lugar bom para isso. Outro fato importante é de que no período em que Perón governou a Argentina, o presidente sonhava em transformar o país numa potência militar e tecnológica, e dessa forma ele estava cooptando para o país vários cientistas. Muitos alemães viam a Argentina como um ótimo lugar para se estabelecerem, mas neste tempo especula-se que vieram também os acusados de crime de guerra, como o médico Mengele e o militar Martin Bormann, diz o professor. Ainda conforme o historiador, cerca de 200 cientistas e engenheiros vieram para a América no pós-guerra. Como muitos alemães vieram para o continente, as dúvidas também surgiam. Muita gente se perguntava o que essa gente estava fazendo na América, o que tem de interessante lá, por que existem cidades com população predominantemente alemã, e as dúvidas começavam a surgir porque o corpo de Hitler também não foi encontrado. Outra lenda que existe em torno do nazismo é de que Hitler sobreviveu e que estava vivendo aqui, e a imprensa colaborava com isso através de uma apuração sensacionalista, diz o historiador. Entre os grandes jornais que falaram de Gaza e Marechal está o Diário à Tarde de São Paulo, a Tribuna do Paraná e até o The New York Times, além de periódicos da Alemanha e da Itália. A imprensa na época não estava muito interessada em averiguar os fatos. Muitos jornalistas colocavam dona do bairro do Rio de Janeiro afirma ter visto Martin Bormann no ônibus, sem se preocupar com outras evidências e provas. Essas histórias vendiam muito na década de 60 e 70, porque à época foi preso na Argentina
um nazista chamado Adolf Eichmann, que era um dos oficiais responsáveis pela logística e transporte dos judeus para os campos de extermínio. Então, essa prisão virou notícia internacional e essa história da fuga destas pessoas para a América Latina ficou conhecida. Nisso houve um boom que eu costumo chamar de tsunami nazista na memória ocidental. Aí começaram a surgir livros e reportagens sobre esta possível presença e organização nazista no continente, comenta o professor. Para o historiador, a imprensa sensacionalista é responsável por manter a história do nazismo viva na memória de todos, já que não há provas materiais de que Hitler tenha estado na América Latina, apenas relatos. Gaza morreu em 2003 aos 83 anos.